Em 2023 foi, sem dúvida, o ano do futebol feminino. Na Copa do Mundo, nos campeonatos estaduais, nacional e internacionais, somamos recordes de público, de audiência e de gols. As mulheres fizeram e fazem bonito e mostraram que futebol é para todo mundo, é para quem gosta de bola rolando. E o Estação Livre de hoje quer homenagear essas mulheres da bola e falar sobre futebol. Dá só uma olhada. As pessoas às vezes pensam e olha, o nosso futebol feminino está numa visibilidade boa, tá isso, mas a luta continua. No futebol feminino é um dos times que mais valoriza, que está sempre lá em cima. Acho que o segredo está exatamente na palavra que a Ferroviária é conhecida, né? Que a gente é guerreira. Quando a gente está falando de fomentar o futebol feminino, a gente está dizendo de olhar para o território periférico como potência. Eu ouvia muito de familiares, amigos, amigas, falando que futebol não é para mulher, que eu devia fazer outras coisas, de jogar futebol. Oi galera, meu nome é Letícia, eu sou atleta de futebol freestyle, campeã brasileira e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história no Estação Livre. Chegou finalmente o momento de homenagear esse grande escritor da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. E para a gente falar sobre futebol, eu tenho o prazer de receber aqui a ex-jogadora Roseli de Bello e a jornalista Denise Tomás Bastos. Roseli, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu te receber, assim como receber Denise Tomás Bastos. Boa noite, Denise. Boa noite, Cris, boa noite a todos. Uma honra estar do lado de vocês duas. Sejam bem-vindas. E você, sabe quem é Miraildes Maciel Mota? Com certeza, você conhece essa mulher e conhece pelo apelido Formiga. A meio-campista é uma das lendas do futebol brasileiro, gente. Os números dessa mulher são impressionantes. Participou de 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas. Em 2019, aos 41 anos, ela se tornou a jogadora mais velha a participar de um Mundial. Ela é conhecida aí pelo estilo aguerrido dentro do campo. A Formiga luta por uma maior visibilidade do futebol feminino. Comecei aos 7 anos de idade, né? Acho que como todos os brasileiros, né, na rua. No meu caso, por ser menina, no meio dos meninos. Porque não tinha tantas meninas para jogar futebol comigo. Acho que tinham... os pais proibiam delas jogarem futebol, não deixavam. E eu, claro, tendo uma mãe maravilhosa, que nunca me proibiu de jogar futebol. Mas sim, tenho 4 irmãos, 3 na verdade, que tentaram de todas as formas me tirar do futebol, né, onde que me batia todo santo dia quando me pegava jogando bola com os meninos. Eu, aos 13 anos, praticamente saí de casa, fui para uma casa de atleta, foi onde que eu encontrei a Dilma Mendes, né? Na verdade ela me encontrou jogando nos campinhos de barro que tinha em Salvador, tem ainda, né, no bairro que eu nasci, que é no subúrbio de Salvador. Minha mãe, claro, desconfiada, porque é a única menina e tal, foi junto, viu a estrutura, procurou saber como é que era e tal. E fui, saí de casa com essa idade e aos 15 anos tive o meu primeiro contato com o campeonato, né, onde tinha muitas meninas, mas era futsal, foi onde eu comecei também futsal. Após esse campeonato, fui jogar como se fosse uma Copa do Brasil antigamente e fui revelação desse campeonato, né, com 16 anos, 15 para 16 anos e logo surgiu a primeira convocação, né, da seleção. E desde aí não voltei mais para minha casa e desde aí permaneci na seleção por 26 anos. A gente sabe que são números assustadores. Poxa, como é que uma menina, né, sair do subúrbio de Salvador, negra,
consegue permanecer tanto tempo na seleção, pegar um momento do futebol feminino no país, onde o preconceito era gritante, como que teve resistência, né, para conquistar isso. E o que eu sempre digo, eu deixei com que a vida me levasse e Deus continuando me abençoando e iluminando o meu caminho, né? Então, para mim, é muito gratificante, com certeza. Não é para qualquer um, isso eu tenho certeza. Mas eu não sou muito de me gabar em questão a isso, não. Porque eu acredito que o meu propósito aqui na Terra não é ter números, e sim transformar esses números, né, em coisas mais positivas ainda para a modalidade. Por ser mulher, por ser negra, né, por ser uma menina que vem de um subúrbio, onde a gente pouco tem espaço. Espero, em vida ainda, com certeza, ver esses números daqui a 2 anos, com uma mudança bem drástica assim, para o futebol feminino. Não estamos no patamar ideal, acho que necessitamos muito. A gente vê uma visibilidade bem melhor do que antes, mas isso não quer dizer que estamos bem. Hoje existem milhares de meninas que não têm estrutura alguma para poder praticar o esporte, principalmente em comunidades, como você mesmo falou, em favelas. Então a gente precisa acabar com isso. As pessoas às vezes pensam, e olha, o nosso futebol feminino está numa visibilidade boa, tá isso, mas a luta continua e vai permanecer por muitos e muitos anos. Porque quem vive no mundo do futebol feminino sabe ainda as dificuldades que existem dentro de clubes de camisa também. Sabe o que se enfrenta para conquistar os seus direitos de trabalho. O direito de trabalho que eu digo é você ter condições de trabalhar 100%, onde que o atleta, a jogadora, se preocupa unicamente de vir para o campo e jogar futebol. Nos falta muita coisa ainda, mas eu espero que com essa visibilidade de hoje, as atletas possam se unir também e começar a falar, reivindicar pelos seus direitos. Estou cheia de planos, cheia de planos, mas vou deixar com o cara lá de cima porque ele sabe o melhor para mim, com certeza, como sempre. Salve, formiga! Maravilhosa, Maravilhosa, né? pelo amor de Deus. Roseli, sem dúvida nenhuma, a visibilidade do futebol feminino cresceu. A gente está assistindo e acompanhando isso. Mas e num panorama total? Teve mudanças reais mesmo para a realidade? Porque a Formiga falou ali durante a reportagem sobre como ainda são muito grandes os desafios, né? Se são grandes, imagine então quando eu comecei a jogar, que era mais difícil o futebol feminino, bem mais difícil. Agora a visibilidade do futebol feminino tá sendo uma maravilha. Isso tem permitido que esses desafios sejam transpassados? Sim, porque, poxa, hoje em dia você vê uma CBF dando apoio, não é aquilo que a gente esperava ou espera. A Federação Paulista, todo mundo, todos envolvidos, ajudando o futebol feminino por uma causa melhor. E para mim o futebol feminino cada vez está crescendo mais e a tendência é essa. Denise, e eu percebo que em alguns esportes a gente tem uma valorização desse coletivo feminino que a gente não tem no futebol feminino, embora fica muito evidente para mim que sempre o masculino é muito mais valorizado. Mas o que acontece aí nessa situação? Cultural, né? O Brasil, ele foca no futebol jogado por homens e os outros esportes a gente acaba não tendo um holoforte, digamos assim, atletismo. O vôlei é um pouco mais valorizado, tem, enfim, toda a história no nosso país. O vôlei feminino, Mas o futebol em si, a gente tem que lembrar lá atrás que a gente foi proibido de jogar. Tem só 40 anos que a gente voltou a jogar futebol. Exatamente. Então, todo esse processo de proibição, de retorno, se a gente for pegar pelo Mundial mesmo, foi a 13ª edição. É tudo muito novo, Cris. Então, tá vindo investimento, as pessoas estão olhando mais para o futebol feminino, mas ainda é muito pequeno. E eu fiquei muito contente com o final ali da Formiga na matéria, ela falando, eu ainda quero muito mais. E que bom que ela quer mais, e que bom que as mulheres estão mostrando que podem mais. Já você falou pelos números que foi na última Copa, né? Foi um sucesso a última Copa do Mundo, né? Acho que os maiores números que nós tivemos, Roseli, foi nessa Copa do Mundo, nessa última Copa do Mundo feminina? Foi com certeza. E poderia ser maior se o jogo também não fosse na madrugada, né? Se não fosse na madrugada, ia ser um destaque imenso.
e muito, muito feliz pela essa vontade que os investidores estão tendo pelo futebol feminino, que está sendo uma maravilha e que não pare por aí. Que não pare, né? Agora, enquanto a gente estava assistindo a reportagem que contava ali um pouco da história da Formiga, eu percebi que existem semelhanças entre a história dela e a sua. Queria que você contasse um pouco. Fiquei sabendo que você precisou fugir para poder jogar futebol? Exatamente. Eu comecei também quase na idade também da Formiga. Meu primeiro clube foi o Juventus da Moca. E com 15 anos eu já estava me destacando. Com 16, de 15 para 16, eu já fui jogar no Juventus, já no profissional. E depois o Radar do Rio de Janeiro, me chamou para ir jogar lá. Uhum. E no Rio eu via que os campeonatos, o futebol feminino estava bem mais crescido do que em São Paulo. Falei, caramba, eu queria ir para esse Rio de Janeiro, ir para esse Radar, porque esse time é uma maravilha, só ganha. 16 anos. 16 anos. Aí eu falei, pô, eu vou. Fui, comprei uma passagem, não sei como. Com 16 anos eu embarquei pro Rio de Janeiro. Não, eu vou interromper um minuto. Ela deixou um bilhete exatamente. pra mãe Deixou dela. um bilhete pra sua mãe? Exatamente, deixei um bilhete pra minha mãe. Bom, pelo menos ela sabia onde ela estava, né? Então, mas só que a minha mãe não sabia ler. Ah, olha os desafios. É mole. Aí deixei o bilhete para minha mãe e, de repente, depois de uma semana, minha mãe tá lá no endereço. Sua mãe foi atrás. Eu iria junto com ela. Ela foi atrás. Quando eu tô saindo da praia, que a gente treinava também na praia? Areia, meu Deus do céu, quando eu vi minha mãe, comecei a me tremer toda, pensando que a minha mãe ia me bater, pelo amor de Deus. Aí eu olhei para minha mãe e já comecei a chorar. Eu chorando de um lado e minha mãe do outro. Eu já pensei, se a minha mãe tá chorando é porque ela não vai me bater. Aí tá bom. Será que meu filho pensa assim? Não vou chorar nunca mais. Aí conversei com a minha mãe e ela deixou. E aí ela acreditou em você? Acreditou, um pouco desacreditando. Mas também eu prometi para ela. Falei, mãe, pode deixar que eu vou conseguir alguma coisa pra gente. Vou dar uma casa pra senhora. E graças a Deus eu consegui. E conseguiu construir essa história. A gente vai saber mais dessa história ao longo desse programa, porque agora eu preciso sair para um intervalo, tá? Rapidinho, eu já volto, não sai daí. Estação Livre de volta. Hoje a gente está batendo uma bola aqui falando de futebol feminino e eu tô recebendo aqui a Roseli de Bello e a Denise Tomás Bastos. A Ferroviária tem uma história vitoriosa no futebol feminino. O time de Araraquara tem 3 títulos do Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e 2 do Campeonato Brasileiro. E tem outros 2 da Libertadores. O bom trabalho nas categorias de base e o planejamento, que sempre voltado aí à modalidade, ajudam a explicar o sucesso da Ferrinha. A Ferroviária, ela surge em meados de 2008. É um time campeão que foi vivendo as etapas, mas que foi sendo visionário e crescendo. E é por isso que se mantém em alto nível, mesmo sendo um projeto ainda que é muito vinculado à prefeitura. Os maiores títulos da Ferroviária, né, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O segredo do sucesso, né, desses títulos que a Ferroviária vem conquistando ao longo desses anos, sem dúvida, é ter um planejamento, ter uma visão, ter uma estratégia muito bem definida. A história começa com a Ferroviária em 2013. Em 2019, no Brasileiro, eu sempre falo, foi quando meu pai teve um AVC, eu não fiquei sabendo, e eu joguei todos os mata-matas, desde o Santos, né, vai Kinderman aí no Corinthians. E quando chegou na final assim do Corinthians, é que eu fiquei sabendo que ele tinha tido um AVC, ele ficou um pouquinho ruim assim, mas graças a Deus não teve sequela. Daí foi quando a gente jogou aqui, a gente empatou, e quando a gente jogou lá, a gente empatou e chegou a decisão dos pênaltis. Eu falei assim, vai ser tudo para ele, porque eu sei o que ele passou, ele escondeu para me estar bem, para me estar aqui hoje, então
Pelo menos eu falei, um pênalti eu vou ter que pegar e vai ser por ele. Acho que foi muito marcante por causa disso, da nossa trajetória, do que aconteceu com meu pai. Assim que surgiu a proposta da Ferroviária, acho que eu não pensei assim 2 vezes. Eu vim com a sensação de que eu ia me dar super bem e graças a Deus estou me dando super bem. Tem um momento que foi muito marcante, que foi um jogo contra o Palmeiras, que a gente foi para o intervalo com 3-1. Nesse jogo eu fiz gol pela Ferroviária também. E logo em seguida a gente vem para o segundo tempo e toma 4-1 e a gente consegue empatar 4-4. Acho que esse jogo foi muito emocionante. Tipo, acho que quem estava assistindo com toda certeza vai lembrar desse jogo pro resto da vida. O time tem as melhores estruturas no futebol feminino. É um dos times que mais valoriza, que está sempre lá em cima. Acho que o segredo está exatamente na palavra que a Ferroviária é conhecida, né? Que a gente é guerreira. Eu acho que todos os jogos mostram isso. A gente costuma dar nosso melhor dentro de campo. Como a gente não desiste, como a gente é próximo uma da outra e quer ajudar uma outra para a gente se tornar um time campeão, um time que a gente possa chegar na final e disputar vários títulos. Na verdade, minha inspiração assim é minha avó e minha mãe. Acho que são pessoas que sempre lutaram por mim e sempre estiveram comigo. Então, eu sempre vou fazer de tudo por elas e é o nosso sonho, né? Que motiva jogar futebol? É o amor, a paixão que eu tenho pelo futebol, por fazer crescer essa modalidade mais e mais. Eu falo daqui a pouco eu tô parando, então eu quero deixar um legado para quem tá vindo aí atrás aí. E continuar dando orgulho para minha família. Isso me motiva muito, saber que eles estão me assistindo. Isso aí, Denise. Quando a gente vai falar de números de diferenças, né, entre futebol feminino e futebol masculino, a gente passa pela diferença salarial das jogadoras, que recebem muito menos investimentos, também de patrocinadores. Sim. E a gente pode ir além, né, nessa diferença. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Os números são menores em campeonatos, em estrutura. A Ferroviária, a gente viu agora, que ela tem esse trabalho na categoria de base, um trabalho de estrutura que já se mantém, mas os times que são, que a gente fala que não é de camisa, né, que não são os times conhecidos, da Série A, por exemplo, da Série B, eles não têm investimento próprio, eles não conseguem se manter. E aí é difícil conseguir lucrar. Agora, do ano passado para cá, a CBF está investindo mais na categoria, na modalidade no futebol feminino. Então, o Corinthians, sendo campeão brasileiro, ganhou uma grana. A Ferroviária, com vice, ganhou 600 mil. Então, 600 mil já é um dinheiro que consegue trazer mais e movimentar mais. Eles querem trazer mais campeonatos. Agora, a Roseli participou do sorteio da Copinha, porque vai ter um campeonato de base para estruturar a base, porque não existia, né? Não existe esse investimento, né? Não existia. E quando você fala que, por exemplo, o vice-campeão brasileiro do futebol feminino ganhou 600 mil reais, se for num campeonato masculino, a gente está falando de que valor de milhões? 600 mil é o salário de muitos jogadores, né? É muito maior, assim, não tenho noção, mas na última Copa do Brasil, por exemplo, o valor foi gigantesco, assim, milhões. Então, é bem diferente na estruturação. Não, completamente diferente. Mas patrocínio, né? E aí eles falam, mas não é rentável. E aí prova-se com a última Copa. Com a última Copa, que é rentável, né? Na final do Brasileiro, de 42 mil pessoas assistindo dentro do estádio. Então, assim, as pessoas estão começando a acompanhar futebol feminino e estão vendo que, opa, elas sabem jogar, né? Até que elas jogam bem. E muitas vezes não acompanham porque esse espaço nunca foi aberto na mídia. Porque a gente sabe que o futebol masculino ganhou o tamanho que tem porque a mídia enxergou rentabilidade e abriu-se totalmente para ela. O horário de jogo é sempre em horários nobres, se forem jogos importantes, tudo isso faz diferença, né? Agora, Roseli, a Denise falou ali, explicou pra gente o que é time de camisa e o que é time que não tem aí essa camisa reconhecida. Ferroviária no masculino não é um time de camisa. E, no entanto, no futebol feminino, é um time que é considerado aí o segundo melhor time do Brasil e, se não me engano, acho que
em número de títulos também só perde para o Corinthians, que foi o campeão, né, do último campeonato aí brasileiro de futebol feminino. Como é que funciona isso aí no futebol feminino? Então, a Ferroviária, eu já joguei várias vezes com a Ferroviária, várias vezes. E era muito difícil ganhar da Ferroviária. Nosso time, na época... Sempre foi um time forte. Na época eu jogava no Saad. E o meu time também era excelente. Mas para ganhar da Ferroviária, a Ferroviária para mim é um celeiro do futebol feminino das meninas. Tem muita categoria de base também na Ferroviária. E a Ferroviária está de parabéns. Na época eu sentia vontade de jogar na Ferroviária. É um time do meu coração, Ferroviária. Muitas meninas têm isso, Cris, de enxergarem a Ferroviária como uma possibilidade. Ela falou de ser um celeiro, e a gente vai ter agora amistosos da seleção principal e da seleção de base também. Tem jogadoras que foram para a seleção agora, como a Aline Gomes, por exemplo, que foi agora convocada para a seleção de base, ela é bem novinha. Tem muitas meninas muito novas que começaram ali e vão para a seleção brasileira e seguem. Esse celeiro também é um celeiro que a gente encontra no campo de várzea, né? Porque a várzea, normalmente, é um ambiente que projeta aí futuras craques da modalidade. E a gente acompanhou um jogo da primeira Supercopa, terceiro milênio de futebol feminino, e a gente foi conhecer um pouco da história do time Perifeminas Futebol Clube. A equipe perdeu essa partida, acabou desclassificada do torneio, mas é vitoriosa, porque, afinal de contas, a luta é pela visibilidade da mulher dentro do esporte. O Perifeminas é um time de futebol e uma coletiva que atua na região de Parelheiros, né? Nascido no bairro da Barragem, extremo sul da cidade de São Paulo. Então a gente vem há quase 10 anos fazendo treinos, colocando as mulheres para competir, mas também criando essa rede de apoio e proteção para elas. Eu tenho falado muito que quando você chama um garoto para jogar bola, a primeira coisa que ele faz é aceitar e jogar. As meninas, a gente tem que fazer um trabalho mesmo psicológico com elas, um trabalho mental, de compreender toda a realidade que elas estão inseridas. Então, muitas meninas que vêm até o futebol, elas vêm por conta de uma violência doméstica, uma violência psicológica, uma violência mental. Por várias vezes, a gente acaba também outras atletas trazendo dentro da sua bolsa não só um par de chuteira, mas trazem 2, porque sabe que sempre uma outra atleta não vai ter. Ou até mesmo a questão de quando essas atletas vêm para esse espaço com seus filhos, não tem como custear uma alimentação, a gente vai dando algum suporte. Eu morava em Parelheiros, hoje estou morando na Zona Leste, que é a Vila Prudente. E é uma distância bem longa de lá para cá, né? Pego ônibus, metrô, outro ônibus. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas quando eu me pego em casa, em pleno domingo, tipo, fico deitada ou sei lá, cansada, é pior para mim, porque estar dentro de campo nos ajuda. É uma forma de lazer, uma forma de terapia. O meu futebol começou na rua. Popularmente, aqueles golzinhos, não sei se você lembra, a gente fazia de madeira, então a gente jogava na rua. Eu comecei jogando bola descalça. Quando eu entro aqui para jogar o futebol, eu esqueço de tudo. Eu posso estar com o problema que for, com a preocupação que for, a ansiedade, como eu tive, depois do meu parto eu tive ansiedade. Então aqui acaba tudo isso. Futebol, para mim, é vida, eu não vivo sem o futebol. Bom, na verdade, a gente, através da escola de samba, a gente tem um departamento social muito forte. E aí eu falei, poxa vida, a gente podia fomentar uma Copa bacana aqui na região. E aí surgiu a ideia da Supercopa Terceiro Milênio de Futebol Feminino. Quando a gente está falando de fomentar o futebol feminino, a gente está dizendo de olhar para o território periférico como potência. O que falta é um pouco de igualdade, né? As mulheres têm que ser reconhecidas da mesma maneira que os homens. Se você vê as meninas jogando bola aí, o futebol delas é muito bom. A gente não tem a mesma força física, mas a qualidade, a noção, o entendimento, o passe com precisão, a gente tem. O jogo feminino é sempre mais difícil, né? Porque a gente sempre tem que ter um apoio de alguém, né? E nem sempre a gente tem aquela pessoa que possa estar apoiando a gente em tudo, né? E a luta que a gente tem pelo espaço.
Porque às vezes a gente chega e tem que jogar de noite, tem que jogar na chuva. A Chimamanda, ela tem uma frase incrível, que é o que está no nosso uniforme, que fala: precisamos encorajar mais mulheres a se atrever a mudar o mundo. Precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. 1, 2, 3, Femininas! Então, se for para se atrever, a gente vai fazer isso diariamente. E, claro, dentro do futebol feminino, que é a nossa luta. Bom, as meninas tá aí resistindo, correndo atrás. Mas a gente sabe que é isso, que vale é divertir agora, né? Aproveitar essa chuva. É isso. E parabéns pra outra equipe. Merecido. É uma chuva. Hidratou o cabelo, pelo menos. Isso, hidratou o cabelo. Não, gastou, foi meu creme, ó. Muito creme. Roseli, me fala, já jogou na várzea? Foi na várzea que você começou? Me conta. Foi na várzea, eu mesma fazia os torneios. Você organizava os torneios? Juntava a mulherada? Tudo. Time tal? Era mó tapetão, mas só que era um tapetão de terra, o campo. E lá eu fazia os torneios, vendia latinha para comprar pão com mortadela para o time campeão. E assim foi. Minha trajetória foi na várzea mesmo. Do jeito que estava ali, chuva, sol, sapo, igual a gente viu na reportagem. A gente estava lá, a bola caía em cima da telha, a gente subia e ela pegava. Ia lá buscar, se jogava, né? É isso aí. A várzea é o espaço. Agora, Denise, eu não sei, às vezes me dá a impressão de que em muitos momentos as escolinhas de craques estão substituindo esse lugar aí da várzea de ser o celeiro de novos craques. Acaba que acontece muito projeto igual o Perifeminas, né? As pessoas ocupam aquele espaço e começam a dar aula para aquelas crianças, porque tem muita criança que está ali ociosa. Então eles pegam aquelas crianças e começam a dar aula. E que bom que as meninas estão fazendo parte disso agora, porque antes só via meninos nesse ambiente. Nesse ambiente, Mas os terrões, como a Roseli jogava, não tem mais, né? Agora tem um campinho de sintético já tá mais gourmet. Já tá mudando. Tá gourmetizado. Mas eu ainda amo, Cris, esse ambiente de várzea, assim, porque muita gente sai da várzea, né? Já que estamos falando de várzea, será que a gente consegue trazer aí alguns nomes, além de Roseli, de craques que vieram da várzea? Tem a Pelezinha, do Rio de Janeiro, tem a Pretinha, tem a Formiga, tem a Cici, tem a Cris. Só na mão, hein? Né? Só na mão. A Tamires, a Geise, que não era várzea, mas era um jogo de várzea na areia, lá em Maceió, na praia, que também jogava. Tem muitas jogadoras da seleção atual que saíram de várzea também, é celeiro. Vocês trouxeram a Cris, vocês sabem que eu vi uma reportagem da Cris recentemente, a gente estava falando ainda há pouco de salários, né? E a Cris Cristiane, numa reportagem, ela disse que ela já tinha Copa do Mundo e ela tinha um salário mínimo. Roseli, como é que foi para você essa questão financeira ao longo da sua carreira? Você teve dificuldade de ser reconhecida financeiramente? O que você ganhou ao longo dos seus anos de trabalho? Você já disse aqui que pôde trazer uma casa para sua mãe, mas será que se você fosse um jogador homem, você tinha ganhado mais? Na questão masculina e feminina, eu preferia... O pouco que eu ganhei, eu preferia feminino mesmo, porque para mim é um amor que tem. Agora, o valor do masculino. Eu consegui alguma coisa para minha família com 29 anos, através também de jogando fora, porque eu joguei no Japão e nos Estados Unidos. Daí eu consegui também alguma coisa para minha mãe e também através do Corinthians, que eu tinha também um salário bom no Corinthians e foi aí que eu fiz na junção e consegui minha casa e a casa da minha mãe, entre outras coisas. Mas foi muito difícil. Eu achei que com 29 anos, eu achei que não ia vir mais nada para mim. Ia ficar aqui no Brasil e não ia ter nada. Mas graças a Deus, consegui. O auge da carreira. É isso aí, a gente está aqui falando de futebol feminino. Eu continuo depois do intervalo. Estação Livre de volta. Futebol feminino é o tema desse programa e eu estou recebendo aqui Denise Tomás Bastos e Roseli de Bello.
A organização social Meninas em Campo, na Zona Oeste aqui de São Paulo, atende garotas de 9 a 17 anos e visa democratizar o acesso ao futebol feminino. A inscrição é gratuita e o projeto já revelou jogadoras para times como Corinthians, Santos e até São Paulo. Nós estamos no projeto Meninas em Campo. Foi montado um projeto em 2016 para acolher e dar espaço para as meninas jogarem bola. Nós temos grupos de meninas que vão jogar para competição, com o objetivo de chegar a um time profissional. Temos outras meninas que querem vir para somente se divertir, bater uma bolinha. E temos outro grupo que quer estar num espaço seguro para que possa se desenvolver, brincar ali. Nesses 7 anos que nós estamos aqui, no total passou mais de 300 meninas no projeto Meninas em Campo, tendo uma abertura para Santos, São Paulo, outras equipes profissionais que elas acabaram destoando no nosso projeto e foram parar em clubes profissionais. Tem vaidade no futebol. O preconceito ainda é uma barreira, porque alguns pais não aceitam. Eu ouvia muito de familiares, amigos, amigas, falando que futebol não é pra mulher, que eu devia fazer outras coisas, devia jogar futebol. Os meninos, bastante, às vezes são muito desagradáveis. Aí, tipo, você vai jogar e fala, é menina, não sei o quê, às vezes não toca a bola pra você, não deixa você jogar. Sabe quando a gente vai num lugar assim pra jogar e aí fala assim, ah, mas eu não vou escolher ela porque ela é menina e a gente não vai poder ir forte nela? Eu já pensei mesmo até em desistir de ser jogador de futebol. Quando eu lembro dessa época, me deixa bem chateada, porque aí eu queria desistir mesmo. Putz, enquanto psicólogo, eu acho que a missão que a gente tem aqui é dar recursos para elas, né? Então, dar recursos para elas serem autônomas. Primeiro que quando a gente fala de futebol, a gente está falando de resultado, a gente está falando de desempenho, a gente está falando de um esporte que exige bastante fisicamente. Então, a psicologia entra nisso, né? Como que eu lido com os obstáculos que podem chegar até mim e como eu lido com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo na minha vida. Eu tinha muito cabeça-faca com o meu futebol, essas coisas. E hoje em dia, o Em Campo me mostrou que eu tenho que ter mais confiança em mim, confiança no meu futebol e confiança no meu futuro lá pra frente. Eu era mais quietona. Antes do futebol, eu era bem quietinha, ficava muito quieta. Agora eu tô uma pessoa muito extrovertida, muito brincalhona. Mudei bastante. Para nós, homens, entender esse processo, a gente precisa estudar e saber lidar com essas meninas. Que ali a gente está trabalhando com sonhos, com objetivos. E se nós, homens, não soubermos falar com elas, nós acabamos com a carreira de uma menina sonhadora que pode chegar em alto nível em qualquer lugar que ela queira. É uma experiência muito incrível aqui e chegar aqui todos os dias eu falo, cara, eu tô aqui nesse projeto só de meninas, só de mulheres gigantes que tem uma visibilidade incrível e que ajuda muitas meninas. Meu sonho agora é poder entrar numa base de um time grande e depois jogar pelo mundo afora aí. Meu sonho é ser jogadora de futebol profissional. Daqui a 20 anos eu me imagino jogando na seleção brasileira, usando a camisa da seleção, mostrando meu futebol pro mundo todo. Você vai me ver ainda na seleção, escuta o que eu tô te falando. A gente não só escutou, como a gente anotou. A gente marcamos o rosto dela e veremos ela na seleção brasileira, assim como vemos a Roseli. Aliás, Roseli, você fez parte aí das primeiras convocações, que 1988, 88, você foi convocada para a seleção? Não vou falar em números, né? Não precisa, né? Deixa pra lá. Vai ficar ruim, né? Por que você tá insistindo, Cris? Bora lá. Então, Mas bora foi por lá aí falar. mesmo. Mas eu vou trazer um outro assunto polêmico, porque a gente sabe o quanto o racismo é presente dentro do futebol mundial, não só brasileiro. Como é que foi essa vivência para você ao longo da sua carreira? Que nem já sofri assédio também, que nem a gente tá jogando
um torneio nos Estados Unidos, estava eu e a Fanta no mesmo quarto, sofremos, demos queixa e falaram que a culpa era nossa, porque a gente estava de topzinho, de shortinho no hotel e não podia. E era um funcionário do hotel, Roseli? Era funcionário. Sendo que a gente estava dentro do quarto, deu um problema no chuveiro, pedimos para trocar. Aí aconteceu isso. Mas sempre acontece isso, entre outras coisas, mas a gente tenta deixar de lado e levar a vida. E seguir com o futebol. Mas o que, na sua opinião, poderia ser feito para que as jogadoras não fossem vítimas de assédio e de racismo como vocês foram? Então, porque não adianta, né? Você reclama e fala, só por ver a cor da pele, já não querem denunciar, falam que a culpa é nossa. Mas vai fazer o quê? Eu acho um absurdo. A gente não pode fazer nada. Você vê, até o Vini Júnior tem tudo aí, sofre racismo direto. E qual a providência que as pessoas tomam? Nenhuma. E essa é a grande questão, é a ausência de providências que a gente não enxerga, que faz com que esse tipo de crime perverso continue presente dentro de campo, né? Tá no esquecimento. Denise, agora você, jornalista, uma mulher negra, e a gente sabe o quanto esse espaço também é um espaço de dificuldades para a gente alcançar. E eu já vi um monte de meninas enxergando em você a representatividade, porque você está na tela. Você está na tela ali, entrevistando jogadores, falando de futebol, você também já atuou em outras áreas que não só o esporte. Conta para mim um pouco como é que foi a sua carreira até essa chegada aí da Denise, referência no esporte nacional, jornalista do esporte nacional. É muito bonito, Cris, quando eu chego em algum lugar, eu sou de Parelheiros, né? A gente até mostrou uma matéria lá de pertinho. Quando as meninas chegam e me veem na padaria ou em algum lugar e falam, a menina da TV? Tipo, do meu lado, pertinho de mim, eu também posso, de repente, ir pra TV. Quando eu tô entrevistando um jogador e fala, você pergunta pros jogadores? Como é que é perguntar pros jogadores? Ter esse papel de, posso chegar ali também, é muito especial pra mim, porque eu não tinha isso, né? Eu trabalho na Globo há 17 anos, então eu já passei por vários setores, desde de contínua administradora, produtora, e eu tô há 5 anos como repórter. Então foi um processo longo, muitas vezes barrado por alguns olhares e questões que as pessoas colocavam, mas você sabe o que você está fazendo? E assim, será que ela sabe o que está fazendo? E aí você vai lá e mostra que sim, que você sabe o que você está fazendo. Mas foi um processo bonito e acho que pela falta que eu tinha de ver pessoas como eu na tela, hoje em dia ver cada vez mais me motiva cada vez mais e motiva outras meninas também. Eu acho isso muito importante, é bem legal. Motiva muito, né? Isso faz muita diferença, né? E você acha que a maneira como a mídia vem se comportando com relação ao futebol feminino, criando novos programas, novas oportunidades de diálogo ali dentro do ambiente, colocando mulheres para narrar jogos, fazer as entrevistas para os jogadores, pode transformar e aumentar a visibilidade do futebol feminino? Eu acho que esse é o caminho, né? Porque a gente falou lá atrás, conforme a gente divulga mais, a mídia aparece, mais os patrocínios vêm. Então, assim, para você botar a tua marca ali, você quer saber onde esse material vai estar vinculado. Então, dar o espaço é importante. Então, a gente tem que cada vez colocar mais em horários bons, tem que ter mais campeonato disputado, um grande número de jogos fortes, com times com mais investimento. E aí eu vou citar, enfim, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, times que estão investindo cada vez mais na modalidade, no futebol feminino. Enfim, só tende a crescer, né? Na Copa agora, eu fui para a Austrália, tinham pelo menos 30 jornalistas brasileiros, 35, eu e mais uma negra. Então, assim, a presença de mulheres negras, de pessoas negras, ainda é menor, é muito pequena. Mas a gente já sabe que isso é um movimento, enfim, não tem como comparar. É uma evolução que vai seguir. Não, é caminho sem volta, caminho sem volta. E muito importante, né? Assim como é importante essa visibilidade, dentro de campo a criatividade também é importante. Mas o que decide, na verdade, o jogo é objetividade para fazer o quê? Gols. Para as atletas que gostam mesmo de fazer malabarismo com a bola, surgiu então a modalidade
modalidade de futebol freestyle. E a gente bateu um papo com a atual campeã brasileira, que é a Letícia Santos. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o futebol freestyle. É um esporte novo, surgiu, ficou conhecido ali por volta de 2006. É totalmente diferente do campo, né? No futebol ali é um coletivo e aqui é individual, é você, uma bola e manobras. São 3 estilos, sit down, que é sentado, upper, que é a parte superior, né? Cabeça, ombro, e lower, que é de pé. Então, eu comecei assistindo os vídeos por volta de 2015, 2016, e eu não acreditava que seria possível eu fazer essas manobras por conta da dificuldade. Então eu fiquei um bom tempo apenas assistindo. E aí, no final de 2017, novembro, dezembro, eu comecei a praticar o esporte. No começo, acho que todo atleta é assim, de freestyle. Quando você inicia no esporte, você treina horas absurdas, assim, tipo 8, 6 horas. E conforme o tempo vai passando, você diminui. Mas hoje em dia, assim, eu tô treinando umas 3, 4 vezes na semana. Fico 1, 2 horinhas ali. É um esporte que qualquer um pode fazer. Mas você precisa realmente ter paciência e persistência. E uma bola, descalço mesmo, em qualquer lugar, você pode treinar. Simples. Sou atual campeã brasileira de futebol freestyle, ganhei o título ano passado. Geralmente não tem premiação aqui no Brasil, né? Não tem valor em dinheiro, mas pra mim é um valor sentimental. Quando eu comecei no freestyle, eu não imaginei que eu ia trabalhar com isso, né? Nunca imaginei. É uma sensação única, não sei nem descrever. É um sonho realizado, porque eu quis muito competir. E aí, no meu primeiro campeonato, consegui ser campeã brasileira em cima da Marisa, uma pioneira aí no esporte, máximo de respeito a ela. E agora, com certeza, meu objetivo aí é ganhar um mundial, ir pra fora, competir, ganhar um mundial e inspirar outras pessoas aí. Tanto menino quanto menina manda mensagem e fala, nossa, meu, o que você fez é muito legal. E eu sempre falo, pô, faz também. Quando eu comecei eu não sabia, fiquei vendo vídeo. Hoje é mais fácil, que tem bastante tutorial na internet. Antigamente não tinha, né? E eu sempre respondo todo mundo, incentivo, porque é um esporte muito bacana, diferente, né? É um esporte que me acolheu muito e vai acolher se você quiser também praticar. É bem complicado. Eu sempre estou fazendo trabalhos, né, com o freestyle, conseguindo uma grana, mas eu também trabalho registrada, sou CLT, trabalho num escritório de contabilidade. Aqui no Brasil realmente não é valorizado. Fora do país, a maioria dos atletas conseguem viver apenas do freestyle, ou dando aula, né, fazendo apresentações, apenas disso. Mas a maioria, aqui 90% não, tem que fazer outra coisa. Inclusive eu, sendo campeã brasileira, tenho que fazer outra coisa para poder complementar a renda, porque só com o esporte não dá. E eu não tenho patrocínio, não tenho nada, nem ajuda nem da prefeitura, do município que eu vivo, não tem. Eles simplesmente viram as costas e é isso. E eu acho que é o mínimo a gente, como atleta de alto nível, poder treinar. Quem sabe futuramente isso não entre para a Olimpíada, assim como o skate, que entrou agora recentemente, mas também demorou muito, né? Então, é um esporte, não é coisa de marginal. Patrocina nós! Aqui eu tenho duas também, especialistas em modalidade freestyle, Denise e Roseli, porque vocês deram um freestyle na vida. Roseli, carreira de atleta, acaba cedo dentro de campo, mas eu sei que ela pode se prolongar aí fora. E uma pessoa que está presente aqui me contou um segredinho, e me parece que você agora tem um cargo técnico na seleção. Me conte mais sobre isso. Eu tava no médico, aí de repente recebi 2 notícias boas. Uma foi do Arthur Elias, treinador da seleção. Da seleção. Perguntando se eu não gostaria de estar lá com ele nesses 3 jogos, ajudando. Aí eu falei, pô, brincadeira. Já tô aí já, pô, tem que ir quando? Ele, não, é só dia 27. Aí pra mim foi uma alegria imensa, né? Tá revivendo de novo o que eu
fui na seleção. Exatamente, e agora num cargo ali como consultora, dando seus palpites, sua opinião e sendo convidada diretamente pelo treinador. E a segunda notícia boa? A segunda eu não posso falar ainda. Ah, então tá bom. Vamos guardar. A segunda eu não posso, mas também é coisas boas. Vamos guardar. Denise, o que a gente pode pensar para o futuro do futebol feminino? Eu acho que tem muita coisa para acontecer, Cris. Vendo as meninas da base, as crianças pequenininhas já olhando com bola, se vendo na TV, né? Vendo os jogos na televisão, enxergando o futebol como possibilidade, eu acho que tem tudo para crescer, para evoluir. E eu quero estar do lado. Estarei presente nesses 2 jogos que faltam da seleção brasileira, acompanhando ali no campo, na reportagem. Vou ficar de olho no trabalho da Roseli para ver o que ela vai fazer. E eu quero cada vez mais cobrir, cada vez mais ver mulheres querendo jogar futebol. A gente sabe que não é um universo Exatamente. com muitas mulheres, é um universo majoritariamente masculino, mas a gente ocupa e quero isso. Roseli, e você, pensando em todas as vitórias e desafios que você viveu ao longo da sua carreira, o que você quer, deseja para o futuro do futebol feminino? Eu desejo tudo. Eu quero deixar assim, deixei, pelo que eu já estou vendo, um legado imenso. Eu tenho um Insta também, tem meninas que eu manda vídeo, foto para mim, pedindo conselho. E eu respondo todas. Para mim é gratificante. E para a seleção, para o futebol feminino, eu quero tudo de bom, porque eu parei de jogar, mas futebol feminino ainda está no meu coração. Está no coração para sempre, no sangue, né? Está no sangue. Não tem jeito. Roseli, Denise, muito obrigada. Estou muito feliz que a gente pôde ter essa conversa aqui, falar sobre as vitórias, as glórias, os desafios do futebol feminino com vocês, que são 2 grandes craques, uma dentro do campo e a outra com o microfone na mão do lado de fora. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Obrigadão mesmo, de coração. E a gente também tem que ter mais Denise, né, que entrou, não sei como, praticamente já no feminino. E pelo que eu vejo, ela trabalha de coração mesmo, coração aberto. Roseli, de coração aberto. Eu tentei jogar, percebe, né, Cris, mas não consegui. Aí quando a pessoa se frustra no campo, ela dá um jeito de... Dá um jeito de fazer parte de outra forma, gente. Exatamente. Olha só, Obrigada. a gente precisa encerrar esse bloco, só que antes de encerrar o papo sobre futebol, eu quero deixar com vocês uma mensagem, um presente, uma mensagem de incentivo da Formiga. Eu volto daqui a pouquinho com mais Estação Livre. Desistir jamais. Desistir jamais. Isso sempre carreguei na minha vida. E quando conquistar o objetivo, jamais caia na zona de conforto. Hoje a gente vê um mercado de transferência para o futebol feminino que não existia. E muitas de vocês, sinceramente, podem se perder com isso. Continue trabalhando, busque sempre dar o seu melhor. E não desista em qualquer dificuldade no caminho. Acredite em você. E eu vou deixar uma mensagem aqui também para a família. Ajudem, acreditem, apoiem suas filhas lá jogar futebol ou qualquer tipo de esporte. Porque o esporte ele é transformador, ele transforma vidas. Estação Livre de volta e agora, falando de cultura. Machado de Assis é o assunto da nova ocupação no Itaú Cultural. A mostra apresenta itens valiosos, aí tem manuscritos, fotografias e objetos pessoais. Traz ao público diferentes faces de um dos mais importantes nomes da literatura brasileira. Chegou finalmente o momento de homenagear esse grande escritor da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Então, tudo isso confluiu para a chegada dessa homenagem aqui no formato também de ocupação. Machado de Assis nasceu a 21 de junho de 1839, numa casa modesta do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Das origens do Machado, a gente sabe que ele era filho de um pintor de paredes, neto de escravizados, e de uma mulher portuguesa, e filho de uma mãe portuguesa. Então ele seria o que era para a época um homem mulato, entre aspas, ou mestiço,
mas que talvez para nosso entendimento hoje, certamente um homem negro. O Machado tem também essa alcunha do bruxo do Cosme Velho, por conta dele ter queimado grande parte aí dos acervos, das coisas que ele não queria, talvez, que ficasse para a posteridade. O Machado permanece no imaginário do povo brasileiro muito pelo Dom Casmurro, Memorial de Aires, Quincas Borba, são os textos mais, mais acessíveis, né? Mas o que a exposição quer mostrar é que a produção dele é muito maior, são quase 30 obras, dentre poesia, contos, crônicas, dramaturgia e romances. Machado de Assis enobrece a fachada da Academia Brasileira, e que foi um dos fundadores e o primeiro presidente. A nossa ideia é que as pessoas conheçam Machado para além do busto, né? Para além do ícone, da imagem um pouco inacessível, né? Que se tem um pouco no imaginário das pessoas, para que ele se aproxime mais, para que as pessoas entendam o lado trabalhador de muitos ofícios que ele exerceu, né, do ajudante de tipógrafo, do funcionário público, e aí junto e paralelo a isso sempre do escritor, do poeta, dramaturgo, romancista, cronista, contista, crítico também, enfim, enxadrista. O Machado era apaixonado por xadrez, jogava bastante xadrez, e a gente traz também essa curiosidade dentro do espaço da ocupação. A gente trouxe um pouco da classe, né? Acho que do lugar do gabinete, que acho que era um lugar que o Machado deveria ficar a maior parte do tempo, né? Da escrivaninha, das mesas, né? Da cadeira. Há uma alusão também à biblioteca dele, que é uma parte importante da vida dele, né? Alguns livros originais da biblioteca dele para a gente entender o que o Machado lia, o que influenciava ele também. Tem também uma área que é muito cara para a gente, que é essa da negritude do Machado, onde a gente traz atrizes negras, vozes negras, corpos negros, entoando, né, e dando corpo às palavras do Machado. Isso vai estar permeado em todo o espaço. Amei-te um dia com esse amor passageiro que nasce na fantasia e não chega ao coração. Eu acho que tem uma importância histórica, assim, e uma dívida do Brasil para com ele, de reposicionar, de colocá-lo com a genialidade de um corpo e do pensamento de um pensador negro que ele foi, sem embranquecê-lo como a história fez, para validar, né, a sua genialidade. Então a ocupação busca fazer essa justiça e essa reparação histórica também. E com essa super dica a gente vai encerrando o Estação Livre de hoje. Mas você já sabe que pode rever todo o nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube ou baixando o Cultura Play. Semana que vem eu volto. Até lá! Gente, agora o nosso momento arquitetura, porque eu estou aqui novamente com o Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira, hoje recebendo Audrey Caroline e a Josi Benegatti, para a gente poder falar da importância das cores na arquitetura. Boa noite, Audrey. Boa noite, Josi. Josi, me conta, qual que é a função das cores aí na arquitetura, no projeto, sala, quarto, como é que elas se dialogam? Bom, para além da questão estética, a cor tem outras funções dentro da arquitetura e do design de interiores, né? Ela pode alegrar, ela pode esconder, ela pode valorizar. E aí, diante desses aspectos, a gente entende que é uma questão complexa adotar a cor em arquitetura e em design de interiores. No entanto, é importante ter um profissional para fazer esse direcionamento. Fale de complexidades, porque eu, por exemplo, quero mudar as cores da minha casa. E aí tô achando super difícil casar, encontrar, conectar, porque cada ambiente requer uma identidade. E aí, como é que faz essa junção, Audrey? Identidade da cor, ambiente, me conta. Eu tô aqui só, alô, coral, esse match tem que sair. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que a cor
como a Josi trouxe, é subjetiva e que a gente, enquanto profissional, precisa entender que existe uma pessoa que vai utilizar esse ambiente. Então, como que eu utilizo toda a trajetória dessa pessoa, transmuto essa pessoa na casa? A cor, ela é um elemento dentre muitos outros, mas ele é aquele que é o mais visual, que é o que mais se aproxima do nosso cliente. Então, como que a gente consegue extrair dessa pessoa as cores que para ela tem significado e que para ela vão contar a história dela dentro desses ambientes, sejam eles corporativos, residenciais, comerciais. E como que essas cores... E como é que você faz isso? Me fala, como é que você vai descobrir a cor que eu gosto para botar no meu quarto? Não, isso é ótimo, né? Tem toda uma técnica de briefing que é aliada aí a estudos de neuroarquitetura, que fazem com que a gente consiga extrair essas pequenas células para poder pensar esses ambientes nas suas mais diversas, né, cores aí. Então, acho que tem todo um trabalho ali do arquiteto, um trabalho que é técnico, mas tem também o saber ouvir, que é o mais importante, que a gente tem que ter em mente que o projeto ele não é feito para a gente, ele é feito para vocês, né? É verdade, pois é, já quero um projeto lá em casa. É isso aí, obrigada, Audrey, obrigada, Josi. E a gente volta na semana que vem com mais conversa sobre arquitetura aqui no programa. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol.